Daniel, a gente amplia mais esse assunto, essa greve que começou na semana passada na UFSM, também se reflete aqui para a Cachoeira do Sul, e uma das principais reivindicações de professores, funcionários, é a questão do reajuste salarial, principalmente dos professores, de 22% e também uma reestruturação no plano de carreira. Para tratar e ampliar esse assunto, eu converso com um membro da diretoria da Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal de Santa Maria, Assísio dos Reis Pereira. Primeiramente, seu Assísio, obrigado por nos atender. Amplia sobre esse assunto envolvendo a greve que começou na semana passada, se estende agora durante essa semana. Quais as principais reivindicações por parte dos professores e o que afeta nesse serviço da universidade como um todo e principalmente aqui no campus de Cachoeira do Sul? Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde a todas e a todos que estão vendo. Bom, primeiro, né, respondendo à sua questão das reivindicações, as nossas reivindicações elas passam por pauta salarial, especialmente a questão mais complicada de negociar no momento é o reajuste zero em 2024, que a categoria tanto dos docentes quanto dos técnicos administrativos não podem aceitar essa condição, né? Porque todo ano que a gente passa sem correção salarial, a gente acumula essa inflação, esse período, a gente acumula como perdas nos salários. Essa é uma dificuldade, porque o governo oferece um reajuste nos benefícios, como vale alimentação, saúde e auxílio para a educação infantil, mas ele não oferece nenhum reajuste salarial. Então, isso leva ao problema do acúmulo, por um lado, para os professores que estão na ativa. E para os professores e as professoras que estão aposentados, o problema é que quem é aposentado não recebe os auxílios. Então, o que acontece? Se tiver zero de correção salarial em 2024, a gente esses professores e professoras ficarão no zero absoluto, né, já que eles não têm os benefícios. E a título do que interfere dentro da instituição, na prática, desde que os colegas técnicos entraram em greve, aqui na UFSM foi em 14 de março, né, em todos os campi da UFSM, então está interferindo nos laboratórios, está interferindo nas secretarias. Para dar um exemplo bem prático, a Secretaria de Pós-Graduação, por exemplo, ela não está mais conseguindo fazer editais por falta dos técnicos, né, para a gente ter uma ideia de como está afetando. Acerca da greve dos docentes, ela afeta, sobretudo, a sala de aula, a aula, né? Mas ela vai afetar também coordenações que param e aí não tem como seguir o serviço de secretaria para atender os estudantes. Então, nós temos a junção dessas duas coisas, né? E isso é uma interferência direta no funcionamento da instituição e que inviabiliza na prática que as coisas ocorram. Porque a greve começou quinta-feira depois do almoço, né? Pelo prazo legal, começou quinta-feira a partir das 12 horas. Então, o que acontece? É muito incipiente. Eu poderia te falar aqui do campus de Santa Maria, nos universos que eu andei, na sexta-feira, por exemplo, né, que a gente detectou, assim, em Santa Maria, a maior paralisação que a gente localizou até o momento foi no centro de educação. Mas isso, repito, pelo movimento de sexta-feira à tarde, tá? Tá bem. Então, por exemplo, a gente sabe que a gente tem, e até também eu percebi porque eu andei por lá, porque eu sou professor de lá, do centro de educação. Então, andando por lá, eu pude detectar, né, que tinha, por exemplo, um docente à tarde. E o docente estava reunido porque ele estava comunicando aos estudantes que ele estava aderindo à greve a partir daquele momento. Então, mas possivelmente terão colegas que não vão paralisar, eu acredito. Agora, quantos? A gente não sabe. Até porque a gente não tem como listar essas coisas, né? Porque é aquilo que eu falei anteriormente.
depende da adesão consciente de cada colega. Ok, tá certo. Uma pergunta que eu queria lhe fazer sobre os serviços essenciais. Por exemplo, o restaurante universitário, o próprio Hospital Universitário de Santa Maria, eles continuam funcionando e principalmente no caso do hospital, os professores ali do meio da saúde, eles vão continuar atuando nessa questão específica desse serviço essencial? Sim, vão sim. Continua, aliás, a greve dos técnicos começou em março, né, na metade de março, ali dia 14, e o hospital continua atendendo a comunidade. Aí tem uma coisa importante, o hospital, no seu quadro de técnicos hoje, ele é quase que 100% de uma empresa terceirizada, que se chama EBSER, uma empresa que tem contrato, né, já desde 2012, se eu não estou errado aqui, tem esse dado, mas os professores, por exemplo, que trabalham diretamente no hospital, orientando alunos e que envolve trabalho direto, os professores vão cumprir e vão respeitar os 30% de serviço essencial e aquilo que está em andamento, né? Então, por exemplo, ó, os estágios, vou dar um exemplo que é da área da educação. Os estágios com as escolas do município e as escolas do estado. As escolas do município e do estado, elas não estão em greve. Então, o que vai acontecer? Os estudantes que fazem estágio, eles vão continuar fazendo estágio. E os professores vão continuar orientando eles para garantir que eles tenham direito a fazer o estágio, para não prejudicar os estudantes. Então, o trabalho essencial, esse a gente poderia chamar de um trabalho essencial, porque quando fechar a escola ali em julho, o estudante de licenciatura que está fazendo o estágio, ele tem que concluir aquela etapa do estágio. E como a escola não está em greve, os professores vão dar a atenção, vão acompanhar, não vão dar aula em sala, mas vão acompanhar e os estudantes poderão fazer o estágio. E sobre o restaurante universitário que você perguntou, o restaurante universitário está funcionando o tempo inteiro, porque tem um dado importante aí, que o restaurante universitário ele não trabalha mais com trabalhadores do quadro da UFSM. Ele trabalha com trabalhadores terceirizados da empresa terceirizada que presta serviço à UFSM. Ok, tá certo. Essas tratativas da sindical para tentar chegar nesses números que os professores querem, de reajuste, de plano de carreira, ela ocorre diretamente com a reitoria ou precisa de uma escala maior, propriamente o MEC, de certa forma, o Ministério da Educação? Como ficam essas tratativas? Olha, essas tratativas, Bernardo, elas não passam pela universidade. Porque na estrutura hierárquica, né, é isso que você falou. A nossa chefia superior é o Ministério da Educação. Então, passa pelo MEC. A negociação é direta e é feita pelos sindicatos nacionais diretamente com o Ministério da Educação. Então, qualquer acerto, porque o que for acertado com o MEC atinge todas as 69 universidades federais e todos os institutos federais. Então, a negociação ela é feita diretamente com o Ministério, tanto o Ministério da Educação quanto o Ministério de Gestão, Inovação e Desenvolvimento do governo. Então, aliás, Ministério de Gestão e Inovação. Tudo passa por lá. A gestão e inovação, porque eles que tratam do dinheiro, do financeiro. E o MEC, porque ele que trata diretamente da implementação das coisas pela estrutura hierárquica do Serviço Federal da Educação. Esse mesmo movimento ocorre também em outras universidades, de greve, de reajuste salarial? Sim, o movimento é unificado. O mesmo valor que nós estamos pedindo nas universidades e nos institutos federais é o valor solicitado para os técnicos administrativos e para outros setores do funcionalismo federal. Então, a gente tem uma negociação conjunta. Esse número de 22% foi um acordo entre todos os segmentos do serviço federal ligado ao executivo. Foi um acordo de vários sindicatos dentro das federações. Então, é um acordo comum. Então, o número reivindicado é de técnicos e de docentes, é o mesmo valor. A diferença é dentro das carreiras de cada um, que aí tem as particularidades a serem negociadas diretamente com o MEC.
Conversamos então com Assísio dos Reis Pereira, membro da diretoria da Sindical dos Docentes da Universidade Federal de Santa Maria, que tratou sobre a greve que começou na semana passada na UFSM, lá em Santa Maria, atingindo também Cachoeira do Sul e toda a rede da universidade aqui no Rio Grande do Sul, a gente ampliando esse assunto, trazendo aqui para o NT Sul.